eu acho que as pessoas têm vindo a mudar os seus hábitos de consumo, têm vindo a procurar ter menos desperdício, fazer com que as coisas durem mais, procurar os produtos com boa relação qualidade-preço, têm tido uma grande saída, de um modo geral, quer seja em produtos de grande consumo, quer seja em bens duráveis, e, portanto, as famílias têm aprendido a fazer a sua gestão e a controlar mais o seu consumo. Não há outra maneira do que as famílias terem um planeamento muito racional do seu dinheiro até e pensarem muito bem no como gastar. gastar. Até a subida das taxas de juros e, portanto, das prestações relativas a crédito da habitação. Claro. Portanto, é um ano complicado. Muito complicado. É preciso, as famílias têm que ser muito racionais e pensarem muito bem quando vão comprar uma coisa e quando vão gastar, se têm capacidade de a pagar, se não têm capacidade de pagar, que juros vão ter que pagar pelos empréstimos, obriga a que, de facto, as pessoas um exercício, ganhem uma capacidade de gestão financeira, vamos dizer assim, que até agora não tinham. Eu dou-lhe um exemplo engraçado, eu conheço relativamente bem o Brasil, porque tive a oportunidade de viver lá durante uns tempos, e os brasileiros viveram há 15 anos atrás com inflação de 300% ao ano. Era assim uma coisa absolutamente louca. E era de tal maneira que as pessoas recebiam o seu ordenado e tinham que ir a correr para o supermercado comprar os produtos, porque no dia a seguir era tudo mais caro. E, portanto, um amigo meu que me contava que eles iam no supermercado e o tipo que estava a marcar os preços ia atrás deles a mudar os preços e eles iam à frente a tentar que os produtos que comprassem não tivessem mudado os preços. E as pessoas lá habituaram-se, de facto, as famílias habituaram-se a princípios de gestão financeira e a ganharem sensibilidade do que é que podem comprar, o que é que não podem comprar, fazer essa gestão do dinheiro. Eu acho que o que o povo português vai ter que, de uma forma muito rápida, habituar-se é efetivamente a fazer essa gestão financeira e não achar que o dinheiro chega sempre para tudo. Não existe essa educação. Não existe, eu acho que não existe. Não, graças a Deus não existe. Eu acho que é um bom sinal. É um bom sinal, exatamente. Não precisámos. Quando estávamos um bocadinho mais aflitos, haveria sempre alguma maneira de pedir dinheiro emprestado, com mais juro ou com menos juro, mais cartão de crédito, menos cartão de crédito. De alguma maneira nos desenrascávamos e, portanto, as pessoas, fazendo uma gestão mais ou menos a olho, conseguiam gerir os seus orçamentos familiares. Hoje em dia, não. Hoje em dia é preciso estar mais atento, ter mais cuidado e fazer uma gestão mais apertada, absolutamente. E, portanto, as pessoas têm que estar mais interessadas neste tema e ser muito mais críticas onde gastam o dinheiro e como é que o gastam. Traçamos aqui um cenário muito desfavorável para a Europa, para o mundo e, inevitavelmente, para Portugal. A juntar a todas estas previsões, temos ainda a possibilidade de novas medidas de austeridade este ano. Pois, vamos ver. Levantou-se essa hipótese no início desta semana e José Sócrates foi muito claro. Farão tudo o que for necessário para atingir a meta dos 4,6% de déficit até ao final do ano. Claro, vamos ver. O tema, a conjuntura internacional também não nos está a ajudar, não é? Portanto, de facto, embora já não se esperava que ajudasse, enfim, podíamos ter alguma boa surpresa por aí, claramente não estamos a ter. O que acho que está absolutamente consagrado nos planos é que, de facto, o déficit tem que ser cumprido e a famosa visita do seu Primeiro-Ministro esta semana à Alemanha não foi mais do que confirmar isso. Quer dizer, a senhora Angela Merkel não fez mais. Não conseguiu cumprir. Reflete essa ida de José Sócrates e de Teixeira dos Santos a Berlim? Ninguém sabe muito bem qual foi o objetivo da visita, não é? Isso tem sido muito discutido essa semana. Porque é que eles lá foram, se quiseram ir, se foram chamados, mas então porquê só com a Alemanha, porque não uma coisa europeia? Enfim, isto tem sido muito debatido. O que se percebeu, independente do que lá foi falado, foi combinado ou não foi combinado, e o que foi prometido ou não foi prometido, e o que foi dado ou que não foi dado, enfim, ninguém sabe, só mesmo quem lá esteve. Eu acho que a chanceler esteve muito bem no sentido de dizer, disse, vocês estão a fazer bem, estão a cumprir, então muito bem, tomou tudo como certo, todos os dados como corretos, mas agora vocês não têm desculpas nenhumas para não entregar. Portanto, o que me parece também é que claramente o Primeiro-Ministro está, o carimbo do falhanço é claramente um pedido de ajuda externa. Ou seja, o que hoje em dia, politicamente, os vários quadrantes, isso tem que ser evitado a todo o custo. Pelos bons e pelos maus motivos. E esse é o problema que hoje em dia temos. Ou seja, a luta política levou a que todos os quadrantes colocassem a ajuda externa como a medida do sucesso ou do falhanço. E, portanto, o Governo está a tentar, a todo o custo, que não haja ajuda externa.
como alguém dizia, bom, mas então quando é que pedem ajuda externa? Quando houver juros a 10%, pedem ajuda externa? A certa altura estamos completamente a hipotecar o futuro do país e não tem que pedir ajuda externa, mas daqui a 2 ou 3 anos isso será inevitável. Há muitos economistas que acham que o juro que Portugal hoje paga já é absolutamente incomportável para as próximas gerações. Portanto, a certa altura, para não assumirmos uma derrota neste momento, se é que é a derrota, estaremos a comprometer o futuro do país de uma forma absolutamente inaceitável. Portanto, esse tema é um tema que, entretanto, vai ter que ser discutido. Onde é que para? Quando é que alguém diz, ok, agora temos que pedir ajuda? O que está claro é a meta do déficit vai ter que ser feita a todo custo. Vai ser cumprida ou não vai ser cumprida? Bom, desde o início que todos os analistas acharam que o plano, que o PEC 3, o que tinha de princípio de grande dificuldade é que previa que a economia ia crescer. E ninguém acreditava, e ninguém acredita que em 2010, e ninguém acredita que a economia vai crescer em 2011. E isso está no plano, ou seja, como tem receitas e tem custos... Já reiterou várias vezes as previsões macroeconómicas para este ano, crescimento de 0,2%, e, portanto, acredita nesse crescimento. Se não será o único, será dos poucos, oxalá seja verdade. Creio que até agora é mesmo o único. Oxalá seja verdade, porque era bom para todos que isso acontecesse, porque de facto, se a economia crescer menos ou decrescer, o que vai acontecer é que a economia vai gerar menos impostos e, portanto, do ponto de vista da receita, não se consegue cumprir, mesmo que se cumpra do lado dos custos, não se consegue cumprir do lado da receita. E o que correu muito bem em janeiro foi a receita, efetivamente. Sim, cresceu 15%. Mas estranho seria se não subisse com as medidas que foram implementadas. Vamos ter Conselho Europeu 24 e 25 de março. O FMI já veio dizer que está preocupado com a subida do preço dos alimentos. O BCE está preocupado com a inflação na zona euro e, por isso, pondera uma subida das taxas de juros. Temos ainda a questão da flexibilização do Fundo Europeu de Resgate. Vai ser um Conselho Europeu com muitos temas em cima da mesa. Vai, embora como estamos... Eu acho que não vai haver grandes novidades, sinceramente, porque... Não tem grandes expectativas? Não, porque acho que até lá não vai haver grandes novidades do ponto de vista das economias que hoje em dia estão mais sobre os holofotes dos mercados, Portugal, Espanha e Irlanda. Acho que as coisas vão estar mais ou menos estáveis. Agora a Irlanda vai começar a tentar renegociar a sua dívida, o que é muito difícil. Acho que mais uma vez é um exercício político da Irlanda. Enfim, quem ganhou as eleições na Irlanda usou este pretexto. Exatamente, mas parece-me que vai ser muito difícil, porque obviamente as condições estão definidas e então depois o que é que aconteceria com os outros. Portanto, eu acho que isso vai ser uma coisa bastante complicada. Portugal não tem nenhum evento a acontecer muito significativo até essa data. Portanto, os dados da execução orçamental de fevereiro ainda não saíram, mas mais ou menos o Governo já deu uma prévia agora quando fez esta visita à Alemanha. Portanto, aí não deverá sair grande surpresa. E também não há nenhuma emissão de dívida substancial que possa criar aqui um problema gigantesco até essa data. Portanto, eu acho que não vai sair muita coisa e, além disso, ainda há as eleições alemãs que só são depois dessa data. Portanto, não prevejo sinceramente que esse Conselho Europeu vá trazer grandes novidades. Caso a Alemanha e a França não cedam este reforço do Fundo Europeu de Estabilização Financeira, Portugal está em maus lençóis? Pois, o reforço do fundo é principalmente um sinal. E pode aliviar a pressão que os mercados estão a fazer sobre Portugal? Pode aliviar a pressão. Já muitas pessoas dizem que não sabem se é isso que vai fazer a diferença. Porque, de facto, todas as coisas que se pensavam que iam aliviar a pressão, até agora não aliviaram pressão nenhuma e continuamos com os juros mais altos da nossa história. Os mercados continuam sem reagir, mesmo aos dados apresentados pelo Executivo, que esta semana ficámos a conhecer por um jornal que a despesa efetiva do Estado caiu 3,6% até ao mês de fevereiro. Ainda assim, os mercados não reagiram a estes números. Pois ainda não, porque de facto... foram números que José Sócrates levou na bagagem para o encontro com Merkel, lembra-me? Certo. Não, eu acho que aqui, nós nesta altura ainda estamos a viver um bocadinho o processo ao contrário. Ou seja, se os números não fossem estes... Quer dizer, já tínhamos fechado a loja, ido embora e isto já tinha sido a calamidade. Este tipo de resultados, até porque estes resultados até agora foram, como a Ana dizia, caramba, quer dizer, se aumentaram os impostos, se reduziram os salários, estes números tinham mesmo... que a receita caísse. Estes números tinham mesmo que aparecer, portanto, a não ser que
que o Governo estivesse a dizer para fora que ia fazer as coisas e não fizesse, mas enfim, isto hoje em dia já não dá para dar assim umas grandes mentiras, como os gregos andaram a fazer muito tempo. Portanto, a partir do momento em que essas medidas estavam tomadas, isto já estava mais ou menos, isto já era esperado, e portanto os mercados normalmente antecipam, então o mercado é uma questão de gestão de expectativas, portanto é aquilo que o mercado espera que vá acontecer. Portanto, o preço do dinheiro hoje para Portugal já tem em conta este tipo de coisas. Enquanto nós não dermos notícias positivas em que estruturalmente, nas coisas que não se veem, que efetivamente o Estado está com um menor peso na economia, não porque se está simplesmente a reduzir salários, mas porque está a reestruturar, e há coisas de dimensão que estão efetivamente a acontecer. Ou que estruturalmente a economia está a crescer mais do que se previa, ou que se está a bater as estimativas dos analistas, nomeadamente os tais 0,2 ou 0,3 positivos, se confirmam, e claramente hoje em dia os mercados não acreditam nisso. Portanto, se isso vier a acontecer, As próprias instituições e autoridades monetárias não acreditam ninguém nisso. Ninguém acredita. Portanto, se isso vier a acontecer, é uma boa surpresa. Isso sim serão coisas que levarão a aliviar a pressão dos mercados. O resto, acho que não vai ter um grande efeito, infelizmente. André, muito obrigada pela tua participação nesta Assembleia Geral e até à próxima semana. O Assembleia Geral que por hoje fica por aqui. Tenham um ótimo fim de semana e não se esqueça, pode rever os programas do Assembleia Geral em facebook.com/Assembleia Geral. Tenham um bom fim de semana.